alguns cristãos sinceros têm dúvidas a respeito deste assunto. Ter certeza de salvação não é uma presunção orgulhosa da nossa parte. Porque o fato de ter certeza de salvação não merece de nós mesmos nenhuma atitude de orgulho, porque a salvação não vem de nós. Eu não sou salvo pelos meus méritos, eu não sou salvo pelo que eu faço, eu não sou salvo pelo que eu sou, pelo meu caráter, pela minha família, eu sou salvo apenas por causa de Jesus. O mérito é dele, nada é meu, eu apenas aceitei o presente que ele deu. Ter certeza de salvação também não é um passe livre para viver uma vida de pecado. Ninguém pode dizer, eu já sou salvo, então agora eu posso fazer qualquer coisa, Deus vai me perdoar mesmo, e eu vou para o céu, já está garantido. Não, essa atitude, como a Bíblia diz, não parece ser a atitude de quem é um cristão genuíno, verdadeiro. Talvez você pense que é salvo, porque essa atitude não é a atitude de alguém que realmente seja salvo. Ter certeza de salvação não nos faz melhores do que ninguém. Você não pode achar que por ter certeza da sua salvação, você é superior a quem quer que seja. Você não mudou nada, você é um pecador perdoado, como todos os pecadores que se encontraram com Cristo. Se você tem dúvida ou não tem dúvida, é outra história. Mas você não é 1 milímetro a mais do que nenhum outro cristão na face da terra, por mais dúvidas que ele possa ter. Uma outra questão é que a apostasia é se desviar da fé, que a apostasia não é uma forma de perder a salvação, mas talvez a confirmação de alguém que nunca a teve. Exemplo de Judas, um dos 12 discípulos de Jesus. Jesus chamou Judas na última ceia de filho da perdição. E disse para Judas, vai e faça aquilo que você quer fazer e sabe que deve fazer. Porque você foi escolhido para isso. E você aceitou esse papel de ser o traidor. Então Judas, como a apostasia em si, é aquela semente que caiu na terra, mas caiu na beira do caminho e foi pisada e não vingou. Ou a semente que caiu nos espinhos, começou a crescer, mas não vingou. Ou como a semente que caiu no meio das pedras, também começou a crescer, mas não vingou. Então tem muito crente por aí que não vingou, que não pegou, que não nasceu. E não pode ter certeza de salvação mesmo. Isso que a Bíblia chama de apostasia, de experimentar alguma coisa da fé e depois se desviar dela. E negar a fé que aceitou. Que foi o que aconteceu com Judas, que conheceu a verdade, mas se desviou desta verdade e serviu ao inimigo de Deus. Não existe meio crente. Ou se é, ou não se é. Dúvida da salvação? Pode ter. Mas não afeta se você é um cristão verdadeiro ou se você não é um cristão verdadeiro. Eu quero ler um texto de 1 Coríntios 15, versículos 1 e 2. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos,
receberam o Evangelho e estão firmes. Por meio desse Evangelho, vocês estão salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então tem muito crente que creu em vão. Expressou alguma fé em Jesus, mas foi uma fé egoísta. Foi uma fé no seu próprio proveito. Foi uma fé guiada por interesses deste mundo, por bens materiais, por saúde, por problemas da família, seja o que for. Não foi uma fé em Jesus como Senhor. Não foi uma fé em Jesus como Salvador. Não entregou a sua vida para Ele. Pelo contrário, só queria dele para si mesmo. Não entregou nada para Ele. E a Bíblia diz que nós temos que colocar a nossa vida nas mãos de Jesus, que nós temos que colocar o nosso coração nas mãos de Jesus, que nós temos que entregar a nossa vida para Ele. Isso é fé. Agora eu quero ver o outro lado da questão. Vejam o que está escrito em 1 João capítulo 5, versículos 11 a 13. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. Olha só, Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. A vida cristã e a vida eterna Deus nos deu, e ela está baseada no seu Filho, está alicerçada no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas eu vos escrevi a vós. Quem? Esse vós. Os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Olha só, eu vos escrevi para vocês que creem em Jesus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, e para que vocês creiam no nome do Filho de Deus. A Bíblia faz um apelo para que você tenha certeza da sua salvação, para que você tenha certeza da vida eterna que Jesus prometeu para você, não por sua causa, mas por causa de Jesus, por causa da palavra de Jesus. Isso está escrito: eu vos escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Gente, não pode ter coisa mais clara do que isso. Eu vos escrevi para que vocês saibam. É possível não saber, é possível não ter certeza, mas a Bíblia foi escrita para que você saiba que você tem a vida eterna garantida em Cristo Jesus. Não é em você, não é na sua fé. Esses dias eu li um artigo dizendo: a fé não salva. E o autor defendia que realmente a fé sozinha não salva ninguém. Depende no que você tem fé. Você pode ter fé em muitos deuses. Você pode ter fé em forças sobrenaturais. Você pode ter fé em filosofias. Você pode ter fé em quem você quiser. A fé em si não salva ninguém. A fé em Jesus salva, porque é Jesus que salva. E se você crê em Jesus, você pode ter a certeza de salvação. Não é por causa da sua fé, não é por causa das suas obras, e muito menos por causa da sua fé, porque quem sustenta a nossa salvação não somos nós, é Jesus. Eu quero ler textos que vão nos dar 6 bases para afirmar a nossa certeza de salvação. As bases para a certeza de salvação. A primeira base é a obra de Jesus. A obra de Jesus.
E eu quero ver alguns textos com os irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Jesus fez para a nossa salvação não depende nada de nós absolutamente, porque quando Jesus fez tudo para a nossa salvação, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos pecadores, condenados, afastados de Deus. A obra de Jesus foi em si mesmo perfeita. Não dependia nada de nós, porque nós éramos meros pecadores e inimigos de Deus. Em Tito capítulo 2, versículo 14, diz assim: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele primeiro remiu esse povo. Esse povo é para ser exclusivamente dele. É a sua família, o seu povo. E esse povo deve se dedicar à prática de boas obras. Mas ele não é salvo pelas boas obras. Ele foi remido de toda maldade, porque Jesus se entregou por nós. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Olhem só, irmãos. Cristo é o mediador dessa nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança, que é a aliança da lei. Como nós descumprimos a lei, transgredimos a lei, como nós pecamos diante de um Deus santo, Jesus pagou o nosso resgate. Ele já pagou, está pago o resgate. A salvação já foi comprada pelo sangue de Jesus. Por isso, pela fé, nós recebemos a salvação que Jesus produziu para nós, que Jesus trouxe para nós. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Olhem que afirmação do apóstolo Paulo. Por que você não pode ter essa mesma afirmação? Por que ter dúvida no seu coração? Nós temos que aprender com Paulo. Você pode dizer como ele. Já pensou você dizer assim? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem. Eu não estou crendo em nenhuma bobagem. Eu não estou crendo em nenhuma fábula. Eu não estou crendo em nenhum evangelho dos homens. Eu sei em quem tenho crido, em Jesus. E estou bem certo que Ele, Jesus, Ele é poderoso para guardar esse meu tesouro. Eu não sou capaz de guardar, mas Jesus é capaz de guardar. Ele é o guardião da nossa salvação. Ele é o guardião da nossa herança eterna. Você pode dizer hoje: eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo. Estou bem certo, não tem dúvida nenhuma, de que Ele é poderoso. Ele é todo poderoso. Ele é mais poderoso do que tudo. E Ele vai guardar o meu tesouro até o dia final. João capítulo 19, versículo 30. Tendo-o provado, Jesus disse... Jesus estava na cruz, foi dado vinagre para ele beber. Ele provou, viu que era vinagre. Ele ergueu os olhos e disse: está consumado. Aí ele curvou a cabeça e entregou o Espírito.
Está consumado, está feito, está acabado, está selado, está garantido, está concluído, não falta mais nada, já foi feito, tudo o que precisava ser feito foi feito. O sangue derramado na cruz do Calvário, a vida de Jesus tirada por causa dos nossos pecados. Está consumado. Você precisa crer nisso, na obra de Jesus. O que Jesus fez foi completo, o que Jesus fez foi garantido, o que Jesus fez vale para a eternidade toda. Se você coloca sua fé em Jesus e no que Ele fez, essa garantia passa para você, porque você está firmado no Filho de Deus, no Senhor dos Senhores, para toda a eternidade. Segunda base da nossa fé é a pessoa de Jesus e não o nosso próprio mérito. Gálatas capítulo 2 diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, então não é pelo que você faz, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém é justificado. Se você é marido e pensa assim, se você brigar com a mulher, e acontecer o arrebatamento naquela hora, você vai para o inferno. Mentira, isso é obra. Isso é a nossa conduta, esse é o nosso pecado. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para que esse pecado fosse perdoado. Maridos, se vocês brigarem com a mulher, acertem logo, porque Cristo pode voltar antes. Não vai perder a salvação, mas vai te dar problema, isso eu posso ter certeza. É melhor acertar antes, faz bem. Mas a mesma coisa para as mulheres. Eu não esqueço uma vez em Porto Alegre, eu achei muito interessante. A Maldi e eu fomos assistir um filme normal aí no cinema, sei lá que filme que era, não faço a mínima ideia. Mas nós fomos no cinema assistir o filme. Aí quando nós saímos do cinema, nós encontramos alguém da igreja. A pessoa disse assim: pastor, mas o senhor no cinema? Eu disse para ele: irmão, você no cinema? Nós somos todos iguais. A questão não é o que você faz, porque todos nós somos pecadores e fazemos coisas erradas. E você não passa o dia assim, você ganha a salvação, perde a salvação, ganha a salvação e perde a salvação. Se você confessou todos os seus pecados, você tem a salvação. Se você acabou de cometer um pecado, você perdeu a salvação. Você ganha, você perde, você ganha um monte de vezes no dia. Não, não é isso, porque a salvação não depende do que você faz. Ela nunca dependeu do que você faz. A salvação depende do que Cristo fez. Foi por todos esses pecados que nós cometemos que Ele morreu na cruz. E Ele pagou todos os pecados. A certeza de salvação não está em nós, no que nós fazemos, ou por que nós fazemos. A certeza de salvação está na pessoa de Jesus, no que Ele fez por nós. Tito capítulo 3, versículos 5 a 7. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus, nosso Salvador, a fim de que, olha só, por que Jesus fez tudo o que fez na cruz? A fim de que, justificados por graça e não por obras, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Somos herdeiros da vida eterna.
Jesus ganhou em nosso nome a vida eterna, porque pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Nenhum pecado é capaz de nos tirar essa garantia de salvação. 1 João capítulo 1, 9, diz o que a gente faz com os nossos pecados de cada dia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas eu quero que vocês anotem ali, na segunda linha, coloca de novo, olha lá, Ele é fiel e justo. Nós não somos. A sua salvação não depende de você. Todos nós somos como aquele filho que depois de fazer uma arte, vem para você e diz: mamãe, eu nunca mais vou fazer nada errado. Aí você acredita nisso? Você pode achar, pô, que gracinha, que legal, né, meu filho, está bem intencionado. Mas você acha que ele vai conseguir aquilo? Não vai. Então Deus olha para você quando você vai confessar um pecado e você diz para Ele: Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Aí Deus olha para você, dá um sorriso e diz assim: daqui a um pouco a gente se vê de novo. Porque nós somos assim. Quem é fiel e justo é Ele. Quem perdoa o pecado é Ele. Quem purifica de toda injustiça é Ele. A terceira base para a nossa certeza de salvação é a nossa filiação à família de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós somos inseridos na família de Deus. Olha só o que diz a Bíblia. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olhem só, a todos quantos o receberam, tem que receber esse presente. Jesus está oferecendo o presente. Quem recebe, ganhou o poder de ser feito filho de Deus. Não era filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, mas não filhos de Deus. Para ser filho de Deus, precisa nascer na família de Deus. E como se nasce na família de Deus, precisamos receber Jesus. Quem recebeu Jesus ganhou o poder de ser transformado em filho de Deus. A saber quem? Os que creem no seu nome. Não eram filhos, mas creram no nome de Jesus e se tornaram filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram de Deus e da vontade de Deus, por obra de Deus, por amor de Deus e pela graça de Deus. Em Efésios capítulo 2 diz assim: pois por meio dele, tantos nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, como o alicerce. Mas olha, quando nós fomos feitos membros da família de Deus. Todos aqui que têm filhos vão entender o que eu digo. Os nossos filhos, eles são sempre os nossos filhos. Se eles fazem coisas certas ou erradas, se eles estão conosco ou se eles estão longe de nós. Não existe nenhum jeito, até legal existe, de deserdar um filho. Mas não existe nenhum jeito de anular o fato de que aquele filho nasceu daquele pai e daquela mãe. Seja quem for o pai, seja quem for a mãe e seja quem for o filho. Quando alguém nasce de alguém, é filho de alguém. E ele nada pode fazer para deixar de ser filho. E a Bíblia diz que nós fomos feitos membros da família de Deus.
E o fundamento disso é Jesus como alicerce deste nascimento na família de Deus. A quarta base é a palavra de Deus. O que esta palavra diz? E eu quero pegar lá em Mateus, que está escrito no capítulo 16. Quando Jesus perguntou para os discípulos o que eles achavam que ele era, então Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A consciência da fé em Jesus, a consciência de quem é Jesus, o toque de Deus no nosso coração, vem do Espírito de Deus. Por isso, nós somos bem-aventurados quando cremos em Jesus, como Pedro creu. Em Romanos capítulo 8 também diz assim: Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E os que justificou, também glorificou. Gente, nós temos aqui uma biografia completa. Desde que fomos criados por Deus, fomos feitos por Deus. Deus conhecia o nosso coração antes da fundação do mundo. E a quem ele conheceu, ele também predestinou para serem conforme Jesus, a imagem de Jesus. E a quem ele predestinou, ele também chamou. E a quem ele chamou, ele também justificou. E a quem ele justificou, ele também glorificou. E essa glorificação é a glorificação eterna lá no céu. Nessa biografia de um crente que está aqui em Romanos 8, não existe nenhum desvio, não existe nenhuma perda, ninguém se perdeu. A história daquele que é crente em Jesus Cristo, de verdade entregou sua vida para Ele, é uma história do começo até o fim, garantida por Deus, feita por Deus. Ele conheceu, Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou e Ele glorificou. Tudo Ele fez. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. E se você está dentro desse texto, você pode descansar em paz. Você está pronto para qualquer coisa que acontecer, porque não há dúvida nenhuma, aconteça o que acontecer, você vai estar com Deus. A quinta base são as palavras e promessas de Jesus. João capítulo 10. Eu dou-lhes a vida eterna. Jesus é quem dá. E nunca hão de perecer. Nunca hão de perecer. Olhem bem. Nunca hão de perecer. E ninguém os arrebatará da minha mão. Ninguém os arrebatará da minha mão. Se você está nas mãos de Jesus, ninguém pode tirar você das mãos de Jesus. Meu Pai nos deu. Foi o Pai que me deu. E o meu Pai é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-los da mão do meu Pai. Você está nas mãos de Jesus, você está nas mãos do Pai. Ninguém pode arrebatar da mão de Jesus, e ninguém pode arrebatar das mãos do Pai. Você está seguro nas mãos de Jesus, e você está seguro nas mãos do Pai. João capítulo 3:16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o evangelho de Jesus, é assim que ele é pregado.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, Deus amou o homem, Deus amou você, deu Jesus por você, para que você tenha a vida eterna. João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 5,24, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Não é que vai passar, já passou da morte para a vida. Antes estava condenado na morte do inferno, agora está decretado, porque já passou para a vida eterna. A justiça eterna, a vida com Deus, eternamente com Ele. Já passou da morte para a vida. E João 6,47. Se eu pudesse reduzir tudo, e é o versículo menor de todos. Olhem só o que Jesus disse. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Não é talvez tenha, nem é terá. Aquele que crê tem a vida eterna. Palavras de Jesus em João 47. E eu quero terminar falando do Apocalipse. Nós cantamos a música aqui, a canção do Apocalipse. Olha no capítulo 7. Respondi, Senhor, tu sabes, quando perguntaram quem eram aqueles de branco vestidos. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, não mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele vai fazer isso com quem? Com quem lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem teve o seu pecado perdoado pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito, olhem só, lhes assista o direito que foi conquistado por Cristo, a árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse 1, versículos 5 e 6. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Apocalipse 5, versículo 9. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 26. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte, que é o inferno, não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes do Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. Quando está falando daquele reino na terra. Gente, esta é a palavra de Deus. Não precisa muita explicação, só precisa ler. Só ler. Está escrito aqui. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Nasceu na família de Deus, se tornou herdeiro de Deus, e ninguém pode tirar das mãos de Deus. Olhem só,
um gráfico que a gente poderia colocar. Esse é o resumo de tudo. Quem crê tem a garantia que tem a vida eterna. Agora, quem não crê tem a garantia que não tem a vida eterna. Esses são os dois lados da moeda. Então eu hoje não estou aqui dizendo isso para que todo mundo saia daqui tendo certeza de salvação. Não. Todo mundo não. Todos aqueles que creem. Quem crê tem a garantia da vida eterna. Mas quem não crê não tem essa garantia. Tem a garantia da condenação eterna. Por isso essa palavra é importante. Talvez você pense que por vir à igreja você tenha salvação. Não. Talvez porque você é família de igreja, nasceu numa igreja evangélica. Não, também não. Talvez porque você tem uma vida bonitinha, certinha, você é uma pessoa ética, honesta. Também não. É muito bom isso, que bom, Deus abençoe. O Brasil precisa de gente assim. Mas você não tem a vida eterna. Eu quero dizer para você que se você não crê em Jesus, você não tem a vida eterna. O que é crer de verdade? Crer é acreditar de todo o coração e mente. Crer é confessar a fé na obra salvadora de Cristo. Precisa ser Cristo, não tem outro mediador, diz a Bíblia. E Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Crer é reconhecer os seus pecados e apropriar-se do perdão que Cristo dá. Você pega para você, é um presente que Deus está oferecendo. Crer é negar-se a si mesmo e seguir a Cristo como discípulo dele. Crer é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Definitivamente. Eu acho que nós temos aqui alguns maridos que precisam dessa palavra. Nós temos aqui talvez algumas esposas ou mulheres. Talvez nós tenhamos alguns filhos, adolescentes, jovens. Quem sabe alguém que nos visita. Você precisa tomar uma decisão espiritual na sua vida. O seu futuro eterno depende dessa decisão. Se você vai estar com Deus nos céus ou se você vai estar sem Deus no inferno. A Bíblia ensina isso. Não tem outra palavra, não tem outro caminho, não tem outro destino. É com Cristo a vida, sem Cristo a morte. Eu tenho 3 palavras para concluir. A primeira é para você que crê em Jesus. Você sabe que você crê. Você tem a sua fé em Jesus. Você não tem nenhuma dúvida sobre isso. Você não tem dúvida sobre Jesus e nem tem dúvida sobre a sua fé. Mas você tem ou tinha alguma dúvida da sua salvação eterna. O meu desafio para você é que você veja o que a Bíblia ensina. Leia o Evangelho de João. Leia a Bíblia você mesmo. Se você tem alguma dúvida do que eu falei, leia a Bíblia e decida colocar a sua fé e a sua esperança nas mãos de Deus. Não é para você ter certeza porque você tem certeza. Não é porque você é bom ou porque você é melhor. Você pode ter certeza no que Cristo fez, na obra dele e na vida eterna que ele prometeu. Ele prometeu isso. E você pode dizer para ele: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor me prometeu a vida eterna. Então eu recebo essa convicção, essa paz, essa certeza de que ninguém pode me tirar das suas mãos. Segunda palavra
é para você que sabe que não crê, ou que não quer crer, ou que nunca creu, ou que nunca expressou a sua fé em Jesus. Eu posso lhe assegurar que se você não se arrepender e vier a crer, você jamais terá a vida eterna. Pelo contrário, você estará condenado à separação eterna de Deus, que é o que a Bíblia chama de inferno. Você só pode fazer uma de duas coisas com Jesus: ou você decide crer nele e ter a vida eterna, ou você decide não crer nele e não ter a vida eterna. Você pode decidir. E a minha última palavra é para qualquer pessoa que, mesmo não tendo certeza da sua fé ou da sua salvação, ou seja, o que for, deseja mudar essa situação. Talvez Deus tocou no seu coração hoje, e você sabe que é hoje o dia de você decidir se você deixa Jesus entrar na sua vida ou se você rejeita Jesus. Mas se você quer aceitar Jesus, se você quer abrir o seu coração para Jesus, se você quer confessar a sua fé para Jesus, eu quero lhe ajudar. Por isso eu vou pedir que todos abaixem suas cabeças em oração. E você que tenha qualquer dúvida sobre a sua salvação por causa da sua fé, porque nunca entregou sua vida para Jesus, ou não sabe se você entregou ou não entregou, você tem dúvidas sobre isso, mas hoje você quer acertar isso e abrir o seu coração para que Jesus entre e dê a você a vida eterna. A Bíblia diz: quem crê com o coração e confessa com a sua boca tem a vida eterna, está salvo. Eu vou fazer uma oração e eu vou pedir para você repetir no seu coração. Deus vai ouvir. Se você concordar com cada frase que eu vou dizer, você repete no seu coração. Você pode dizer para Jesus alguma coisa assim: Senhor Jesus, eu confesso a minha fé no Senhor. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar, para perdoar os meus pecados, para me dar uma nova vida e para me dar a vida eterna. Eu abro as portas da minha vida para que o Senhor entre e seja o Senhor e Salvador da minha vida. Se você fez isso e orou com sinceridade, abrindo o seu coração, a sua mente e a sua vida para Jesus, Jesus entrou no seu coração. Jesus vai lhe dar essa nova vida. Ele vai perdoar os seus pecados e Ele vai lhe dar a vida eterna. O que você precisa fazer agora é seguir a Jesus como discípulo dele. E de novo eu quero ajudar você. Vou pedir que todos fiquem de pé, por gentileza.
Se você fez essa oração, está decidido a seguir a Jesus, e confessou hoje que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, eu vou pedir que você venha aqui à frente. Nós como igreja queremos orar por você, queremos ajudar você a seguir Jesus. Essa igreja existe para isso, ajudar as pessoas a seguir Jesus. Pode vir aqui, se você tomou essa decisão, se você orou essa oração, se você está lá em cima na galeria, se você está aqui no lado de cá, do lado de cá, aqui no meio, venha aqui à frente. Você tomou essa decisão? Chegue aqui. Essa não é a hora para ter dúvidas. É a hora para tomar uma decisão firme com o Senhor Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Por isso eu estou entregando a minha vida nas mãos dele. Se tiver mais alguém, a gente espera. Se não, tem mais alguém vindo? Ou querendo vir? Muito bem. Queria dar uma orientação rápida para vocês. A Bíblia diz: quem crê tem a vida eterna. Deus pode transformar a vida de vocês, com certeza, a partir de hoje. E Deus pode fazer um milagre na vida de vocês, dando esta nova vida. Vocês são transformados agora em filhos de Deus, em discípulos de Jesus Cristo. E nós queremos ajudar vocês. Queremos dar uma Bíblia para vocês, dar uma orientação. Aqui tem uma salinha do lado, 5 minutinhos ali, para o pessoal vai orar por vocês e vai dar o material para vocês darem os primeiros passos nessa fé em Jesus. Então, se vocês conhecem alguém da igreja depois, alguém convidou vocês, ou algum familiar, conte para eles que vocês tomaram essa decisão hoje. Isso é importante, é confessar a fé em Jesus, é dizer: eu agora estou seguindo Cristo, eu estou seguindo Jesus, eu abri a minha vida para Ele, e Deus vai abençoar vocês. Nós como igreja queremos abençoar vocês também. Eu peço que a igreja levante as suas mãos aqui para frente, para que esses irmãos em Cristo, de fé, conforme confessaram, recebam a bênção do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor conhece cada vida que está aqui à frente. Toque, Senhor, de uma forma eterna no coração de cada um deles. Transforma a vida deles de tal maneira que tudo passou e agora tudo se fez novo. Dê a eles a oportunidade de viverem uma vida para a tua glória, debaixo da tua bênção e da tua proteção, e que eles sigam o teu caminho como fiéis e obedientes discípulos de Jesus. Abençoa-os, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, podem segui-los. Deus abençoe vocês. Um minutinho ali, viu?